Oi pessoal, eu sou a Thay, professora de cirurgia vascular, e hoje a gente vai ter uma aula sobre acessos implantáveis. Então nessa aula a gente vai discutir alguns conceitos básicos sobre os acessos, a gente vai aprender a diferenciar entre os acessos de curta e de longa permanência, e a gente vai falar sobre as principais complicações de cada um. Então começando com os nossos conceitos básicos, né? O que faz um acesso ser considerado um acesso central? Então o que faz um acesso ser central é a extremidade distal desse acesso estar inserido em uma veia central, que geralmente é a veia cava e pode ser a cava superior ou a cava inferior. Então, esse é o raio-x de um acesso central, né? Perceba que não importa que tipo de acesso que é, se é um duplo lumen, se é um catéter de Scheele, se é um catéter Permicate, não faz diferença. O que é importante é que a ponta desse catéter esteja inserida na cava superior, que a ponta do catéter esteja em uma posição central. É isso que vai fazer o catéter ser central, não importa por onde ele entrou, importa por onde ele termina. Tá? E aí a gente tem alguns tipos de catéteres que podem ser catéteres centrais. A gente tem os catéteres não tunelizados, né, que são catéteres que vocês vão conhecer como o duplo lumen, que é o central convencional, o catéter de Scheele, né, que são catéteres que têm uma durabilidade mais baixa, né, eles são catéteres menos seguros do ponto de vista de infecção, de risco de perda do catéter, né, porque justamente o lugar onde o catéter entra na pele e o lugar onde ele entra na veia são próximos, né, então é aquele catéter que você passa por uma punção direta, você atravessa a pele e já cai direto na veia, não tem nenhum tipo de tunelização. São os catéteres convencionais que a gente implanta beira-leito. Os catéteres tunelizados, né, são os catéteres que geralmente a gente passa no centro cirúrgico. São catéteres que têm maior durabilidade e são mais seguros, tanto do ponto de vista de infecção, quanto do ponto de vista de perda do catéter, o que faz com que eles sejam ideais para pacientes que vão ser deshospitalizados. Então, o local onde o catéter entra na veia, ele é distante do local onde o catéter se exterioriza na pele. Tá? O exemplo desse tipo de catéter é o catéter de Permicate e o catéter de Hickman. A gente ainda tem os catéteres totalmente implantáveis, que são os Portocates, que a gente vai falar mais deles mais para frente, e aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando com isso. Então, os acessos de curta permanência são os acessos que não são tunelizados, ou seja, são acessos que a gente implanta facilmente, da mesma forma que a gente também perde facilmente. E eles não são feitos para durarem muito tempo, justamente porque eles são catéteres com perfil de segurança pior. Né? Então, um principal exemplo que a gente tem na nossa prática clínica é o catéter central, né, que é o catéter de duplo lumen. A maior indicação do uso de catéter central é o uso de droga vasoativa. Então, a gente vê muitos pacientes usando o catéter central por falha de acesso periférico, isso é uma indicação relativa, mas a principal indicação ele foi feito para despejar drogas que são vesicantes, ou seja, drogas que promovem flebite, né, principalmente por conta de pH, né, drogas que danificam as veias periféricas, inviabilizando esses acessos. Elas precisam ser despejadas direto no sistema venoso central. Além da droga vasoativa propriamente dita, né, de noradrenalina e tudo mais, também tem alguns antibióticos que têm pH baixo e tudo mais, que precisam ser, idealmente, despejados numa veia mais grossa, uma veia central. Né? Esses acessos têm uma baixa durabilidade e uma alta taxa de infecção, como a gente já falou, justamente porque eles não são tunelizados. Então, um exemplo aqui é um catéter venoso central, né? Coloquei aqui um tipo de catéter central. Aí a gente também tem o catéter de Scheele, né, que é a mesma teoria, né, é um catéter não tunelizado, né, um catéter que é facilmente implantado, beira-leito, né, a punção direta. Ele é um catéter mais grosso, ele é um catéter que tem um diâmetro maior e ele é menos colabável, justamente para ele tolerar, aspirar uma grande quantidade de sangue sem colabar e também para devolver uma quantidade de sangue rápida, com pressão, né, se mantendo íntegro. A indicação clássica do catéter de Scheele, obviamente, é a diálise, mas ele também pode ser usado para outras terapias extracorpóreas, como, por exemplo, plasmaférese, né? Que é uma coisa com uma indicação mais restrita, mas geralmente é feita através de um catéter de Scheele também, tá? Ele é um catéter de alto fluxo, né? De um diâmetro maior, diferente do catéter de duplo lumen. O catéter de PICC é um catéter que a gente tem visto cada vez mais, né, nos hospitais, principalmente para pacientes em internação prolongada, que precisam de antibiótico por bastante tempo, ou que precisam de NPP, né? Por quê? Porque o pH, tanto de alguns tipos de antibiótico quanto da NPP, com o passar do tempo, vai provocando, né, flebites e estenoses dessas veias periféricas e o paciente acaba ficando sem acesso, né? Além de doer, de arder, de ser desconfortável. Então, esse tipo de medicação, embora não seja droga vasoativa, também precisa ser despejada numa veia central, o catéter precisa terminar na cava, né? E aí o catéter de PICC, ao invés dele ser inserido nas jugulares ou na subclávia, como geralmente o duplo lumen e o Scheele são, ele é inserido numa veia do braço, né? Geralmente veia basílica ou veia cefálica,
Geralmente ele é implantado por um profissional treinado, né, uma enfermeira ou um cirurgião vascular, um médico habilitado, e aí esse catéter é um catéter extremamente longo, que vai navegar pela veia subclávia até despejar na veia cava superior. É um catéter de baixo fluxo, fininho, né, e aí ele é o catéter central de inserção periférica, né? É isso que é a sigla PIC, catéter central de inserção periférica. Ele tem um parâmetro de infecção bem melhor do que o catéter central, né? Justamente porque é um catéter mais longo, né? Então a região onde ele entra na veia central aqui é mais distante do orifício da pele, então isso diminui o risco de infecção de corrente sanguínea, né? Ele tem taxas de infecção semelhantes aos acessos periféricos, né? E é um catéter ideal para o paciente que você vai deshospitalizar, porque é um catéter relativamente seguro. Mesmo que o paciente perca esse catéter, o que é extremamente difícil, ele está numa veia periférica, o paciente vai comprimir com um dedinho e tudo bem. Se o paciente perde um catéter de Shire, ele sangra pra caramba, né? Porque o catéter de Shire está entrando numa veia calibrosa e é um catéter muito calibroso, né? Então já não é um catéter tão seguro para deshospitalização. Agora, falando dos acessos de longa permanência. Então, o primeiro é o Permicate, que seria o equivalente do catéter de Shire, né? Para um catéter de longa permanência. Então, ele também é um catéter de diâmetro grande, né, mais duro, que não é colabável, que a gente usa também principalmente para fazer terapias extracorpóreas como a diálise e a plasmaférese. Tem algumas condições hematológicas que fazem com que o paciente passe por vários processos de plasmaférese, e muitas vezes a gente implanta o Permicate para isso. E ele é um catéter tunelizado com cuff, ou seja, a região onde ele sai pela pele do paciente é distante da região onde ele realmente entra na veia do paciente, né? E ele fica preso na pele do paciente por um cuff. Então, o que é um cuff, né? O cuff nada mais é do que uma estrutura de uma esponja sintética, né? Que vai causar uma fibrose no subcutâneo do paciente, né? E aí essa fibrose vai manter o catéter preso. Então, um paciente que já tem um Permicate aí há 2, 3 meses, onde essa fibrose já aconteceu por completo, se você tentar puxar o Permicate do paciente, ele não vem. Ele está preso, né? Corre risco até de você fraturar o catéter tentando tirar, porque essa esponjazinha do cuff aqui grudou no subcutâneo do paciente e aí o catéter não sai mais. Isso promove um vedamento, né? E esse vedamento é uma das coisas que protege esse paciente de infecção, diminui o risco de translocação bacteriana e também tem uma segurança envolvida de não ter risco de perda do catéter e de sangramento, né? Então ele é um catéter seguro para deshospitalização e é um catéter que tem uma taxa de infecção menor do que o catéter de Shire, por exemplo, que seria a nossa outra alternativa para dialisar, né? A gente tem o que é o melhor catéter de todos em termos de risco de infecção, que é o Portocat, né? Então, o Portocat, ele não é um catéter de alto diâmetro, ele não é um catéter de alto fluxo, ele é um catéter de baixo fluxo, feito para infundir remédio, né? Não é para terapias extracorpóreas. Então, o normal, né, o mais comum, é que o Portocat seja usado para fazer quimioterapia, né? E por que a gente prefere esse tipo de catéter para químio? Porque o paciente que vai fazer químio é um paciente que vai passar por uma imunossupressão muito importante, isso faz parte do tratamento dele. E isso deixa ele muito suscetível a infecções, né? Então, o Portocat, por ele ser totalmente escondido para baixo da pele do paciente, né? O normal é você não ver nada, né? Ele está totalmente instalado no subcutâneo do paciente, a gente fecha a pele por cima dele, ele não está exposto à infecção, né? Então, ele é o catéter com menor taxa de infecção, mesmo entre os catéteres permanentes, né? Tunelizados, semi ou totalmente implantáveis. Ele é dito totalmente implantável, né? Porque não tem nada para fora dele. Então, enquanto o Permicate é um catéter semi-implantável, parcialmente implantável, porque tem uma parte do catéter que fica para fora, do Portocat não tem nada para fora, então ele é dito totalmente implantável. E aí, quando a gente vai usar o catéter, né? A gente passa uma pomadinha anestésica, palpa o reservatório do catéter no tórax do paciente e fura em cima, né? E aí a gente acaba atingindo esse reservatório e é por aí que a gente infunde a medicação. Então é um catéter central, porque a extremidade dele está na cava superior, é totalmente implantável porque não tem nada visível e é um catéter de longa duração por ser um catéter dos tipos implantáveis, no caso dele, totalmente implantável. Beleza? O catéter de Hickman é o que a gente teria de mais parecido com um catéter central, né, com duplo lumen, mas no formato de um catéter de longa permanência. Então, ele é um catéter que não tem um diâmetro muito grande, nem muito pequeno, ele não promove um fluxo alto, então não dá para usar ele para uma hemodiálise, por exemplo, e classicamente a gente usa para nutrição parenteral.
porque ele é um catéter super longo. Então, normalmente, os pacientes que precisam de nutrição parenteral, tipo aqueles pacientes com intestino curto, ou aquelas ganglionoses, aquelas doenças que precisam de nutrição parenteral que o paciente não consegue comer por boca, eles usam o NPP por muito tempo, às vezes para a vida inteira. Então, o ideal é que eles deshospitalizem com algum tipo de catéter para fazer NPP em casa. E aí, o catéter de Hickman é um catéter longo, enorme, que o paciente consegue ele mesmo manipular em casa e conectar na NPP e usar, tá? Então, ele é tunelizado, ele tem um cuff, né? Mas ele é um catéter longo para que ele possa ser manipulado pelo próprio paciente. E é um catéter de baixo fluxo, né? De diâmetro mais baixo. Beleza, quais são as complicações que podem acontecer com esses catéteres, né? Então, toda vez que a gente está falando de catéter central, a gente tem que pensar em estenose central. Então, a gente sabe que todos os catéteres centrais, idealmente, deveriam terminar dentro do átrio, ou seja, a ponta do catéter não deveria estar em contato com as paredes das veias, porque na região da ponta do catéter, que é onde a medicação, né, entra e sai, né, de onde a gente aspira e infunde, esse turbulhonamento de fluxo em contato com a parede da veia promove uma lesão na parede da veia, que por sua vez gera uma fibrose, que pode levar a uma estenose central e até uma oclusão completa da veia. Então, o ideal é que a ponta do catéter esteja boiando dentro do átrio, não esteja em contato com as paredes da veia, para não produzir esse tipo de lesão e não produzir estenose central. Tá? A estenose central é uma complicação mais tardia, né, associada a pacientes já em falha de acesso, que já usaram catéter por um período prolongado, né. A melhor coisa que a gente pode fazer para evitar isso é não pôr catéter nenhum lá dentro, né, mas muitas vezes esse catéter é necessário. Tá? Então, síndrome de veia cava superior é uma doença que vocês vão ver a gente falando principalmente na aula de paciente dialítico, né, que são pacientes usuários crônicos de catéter, mas pode acontecer com qualquer paciente usando catéter, não só os pacientes dialíticos, né. E muitas vezes a presença do catéter dentro da veia, mesmo da veia cava, promove uma trombose, né, um trombo mesmo, um coágulo, que é diferente da lesão de estenose central promovida por um catéter ao longo do tempo, né? E as duas podem promover os sintomas de síndrome de veia cava superior, seja a oclusão por um trombo, seja a estenose, o fechamento da veia numa lesão fibrótica, né? As duas podem aparecer como decorrência de um catéter de longa permanência, tá? E o grande problema disso é você ficar sem opção de acesso, né? Você evoluir com falha de acesso. A trombose, então, né, a grande questão quando a gente tem uma trombose de catéter é se a gente deve manter o catéter ou não, né? Porque a gente sabe que certamente o paciente deve ter alguma doença adjuvante ali, aumentando o estado protrombótico dele, seja um câncer, seja uma sepse, uma infecção, alguma coisa assim, e ele também precisa do catéter, né? Então, no caso dos catéteres, principalmente os catéteres de longa permanência, né, se o paciente tem uma trombose associada ao catéter e o catéter ainda funciona, a gente prefere manter o catéter ali. Por quê? Porque a gente sabe que essa trombose foi causada por dois fatores: a doença que o paciente tem, qualquer que seja, e a presença do catéter. Então, se a gente tirar o catéter daquela região para colocar em outra região, o paciente vai continuar tendo um catéter e a doença dele. A tendência é ele trombosar esse novo sítio, né? Então, toda vez que a gente faz uma trombose, a gente fala, beleza, a trombose aconteceu, que pena, foi por causa desse catéter, agora deixa ele aí, né, para a gente evitar ele ficar trombosando outros lugares. Esse catéter está funcionando, o paciente ainda precisa do catéter, deixa ele aí. Né? E a gente pode até anticoagular esse paciente se ele for sintomático daquela trombose, né? Não é uma obrigação, mas na grande maioria das vezes o paciente vai ter sintomas e o anticoagulante ajuda, né? Mas a gente mantém o catéter enquanto ele funciona e enquanto o paciente precisa dele para evitar tromboses de outros sítios e preservar outros acessos, tá? A infecção, a gente vai ter condutas bem diferentes dependendo do tipo de catéter que a gente está falando. Então, se a gente está falando de uma suspeita de infecção de um central, ou de um Shile, ou de um pique, saque, tá? Tire o catéter. Catéter de curta permanência, a gente não fica perdendo tempo investindo no catéter, porque a infecção de corrente sanguínea é uma coisa grave e a gente tenta expor o paciente ao menor risco possível. Então, se o catéter já é um catéter vagabundo e você está com suspeita de infecção, tira fora, não fica insistindo, tá? Agora, se é um catéter de longa permanência, a gente sempre tem que pensar assim: esse catéter, o paciente provavelmente vai continuar precisando por um bom tempo, e a gente sabe que ele vai precisar talvez de outros catéteres na vida. Então, a gente sempre parte do princípio de preservação de sítios, né? A gente sempre tenta manter o catéter de longa permanência o máximo possível. Então, se a gente tem uma suspeita de infecção de um catéter de permanência, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa ter certeza que aquilo é uma infecção. A gente não faz nada quando é só uma suspeita. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colher hemoculturas.
tá? E aí a gente vai colher hemocultura tanto do catéter quanto hemocultura periférica. Para a gente conseguir comprovar que o catéter está infectado, né, que ele está promovendo uma infecção de corrente sanguínea, tem que crescer o mesmo bicho na corrente sanguínea periférica e no catéter. E, idealmente, vai crescer mais rápido no catéter do que na hemocultura periférica, porque o catéter é o foco infeccioso, né? Beleza, então você colheu a hemocultura do catéter e periférica, cresceu o bicho no catéter e na periférica e cresceu mais rápido no catéter. Beleza, você comprovou que você tem uma infecção de catéter e isso não quer dizer ainda que você tem que tirar aquele catéter, tá? Uma vez que você comprovou que o catéter está infectado, a gente vai partir para os antibiogramas, então a gente vai identificar exatamente qual é o bicho que está causando aquela infecção, tá? E aí, uma vez que a gente identifique o bicho e teste os antibióticos, a gente vai tentar tratar. Tá? Então, o paciente vai receber antibiótico sistêmico e vai receber loque-terapia no catéter, tá? A gente vai identificar qual é o antibiótico que funciona e vai tentar tratar aquela infecção. Beleza. Quais são as situações em que a gente não consegue tratar, né? Muitas vezes a gente tem infecções de catéter por germes multiresistentes, né? Para os quais a gente não tem um tipo de antibiótico adequado e aí não adianta a gente ficar investindo. Muitas vezes a gente tem infecções gravíssimas por Staphylo aureus, por exemplo, que está altamente associado com endocardite, com embolização séptica, com complicações gravíssimas, então a gente tem que tirar o catéter o mais rápido possível, né? A gente pode ter infecção por fungos que precisam ser retirados também, porque é super difícil tratar, e candidemia é super grave, né? Ou a gente pode ter o mesmo catéter que a gente está sempre tentando tratar e nunca consegue negativar as culturas, fica sempre reinfectando pelo mesmo germe. Provavelmente isso acontece porque a gente tem formação de um biofilme no catéter que o antibiótico não vai conseguir penetrar num tecido sintético, e aí se o paciente fica sempre reinfectando pelo mesmo germe, a gente precisa trocar o catéter também, tá? Então essas são as principais indicações de retirada de catéter de longa permanência sem muita discussão. Staphylo aureus, seja ele sensível à oxa, não sensível à oxa, Staphylo aureus a gente sempre tira, estafilococcea é grave pra caramba, morre, né? Então tem que tirar. Infecção por fungo, gravíssimo, precisa tirar, não vai melhorar com fluconazol, cetoconazol, a fungina não melhora, não tem como tratar fungo no plástico, tem que tirar, tá? Infecção por germe multiresistente, que não tem antibiótico nenhum, é óbvio que não tem como tratar, precisa tirar, tá? Ficar reinfectando sempre pelo mesmo bicho também é indicação de retirada. E tunelite, que é a infecção de partes moles do trajeto do catéter, também precisa retirar o catéter, tá? E óbvio que se o paciente está chocado, morrendo, você não vai ficar esperando 5 dias sair a hemocultura do paciente, né? Se o foco presumido é o catéter, ou seja, se você não tem outros focos possíveis e o paciente está séptico, você acha que é do catéter, tira o catéter, né? Melhor o paciente vivo sem catéter do que o catéter lá, o paciente séptico morrendo, né? Obviamente, esses são os critérios mais importantes para retirada de catéter em qualquer paciente, seja ele dialítico, paciente de quimioterapia, não importa para que ele usa o catéter, a gente segue esses parâmetros, beleza? Obrigada, gente!